Bem, pessoal, estamos iniciando a nossa aula de filosofia hoje, com o 8º A, filosofia para trabalharmos Pitágoras de Samos, o filósofo dos números, né? E como eu fiz na aula dos outros, para ser coerente e fazer o mesmo, né, que eu fiz, eu vou aqui novamente colocar aqui Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Se ele vai. Vai. Colocar aqui novamente para vocês um whiteboard. Porque vamos anotando e depois eu posso compartilhar com vocês, né? Ok. E fica legal, né? Mas eu queria que agora tivesse uma participação boa para vocês. Deixa eu botar só o filósofo aqui. Então temos aí Pitágoras de Samos. A partir dele agora, vou fazer 2 perguntinhas que eu fiz nos outros. E espero ter respostas bem exatas. São perguntas óbvias e respostas vão ser óbvias. Por que Samos? Porque ele nasceu em Samos, na Grécia. Isso aí. E ele é filósofo de que categoria? De que era? Pré-socrática. Pré-socrática. São perguntas óbvias, né? Isso já sabemos que Samos é a sua cidade, é uma característica daqueles filósofos daquela época. Veja que esse era mais da era pré-socrática. Veja que não tem assim Sócrates de tal, Platão de tal. A gente tinha mais na era, essa tendência na era pré-socrática, né? Então a gente já pode colocar aqui, ninguém tem dúvida. Então nós já podemos colocar isso aí. Ele é um pré-socrático. Muito bem. Isso a gente já sabe. O que é que a gente tem que saber mais desse filósofo? Está aberto aí a quem quiser se pronunciar. O elemento dele, que é os números. O que é que ele falava dos números? Quem é que pode falar aí? Qual é a relação que ele falava? O que é que ele comentava sobre os números? Ou qualquer outra explanação que vocês queiram fazer, gente. Está aberto aí. É para falar sobre a pesquisa que você fez? Para falar Pode a ser, pesquisa? Pedro. Se ela for muito grande, você pega umas partes bem importantes aí. Você pega uma parte que você achou importante. Depende do tamanho que você fez, né? Tá certo. Você... Eu vou tentar ler. Fica à vontade aí na sua explanação, na sua leitura do que você quiser fazer. Ok. Pitágoras foi um importante matemático e filósofo grego. Criou trabalhos na matemática, geografia, música, medicina e filosofia. Ele nasceu em Samos, no mar Egeu, Grécia. Mesmo jovem, ele impressionava os mestres das escolas de Samos. Com 16 anos, ele foi enviado para Mileto para estudar com Tales. Pitágoras viajou para vários lugares como Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e Egito, aonde, observando as pirâmides, criou o Teorema de Pitágoras. Como matemático, ele não se concentrava em dizer frases. Ele não se contentava em dizer frases. Tudo era provado geometricamente com o teorema. Ele faleceu provavelmente no ano de 497 a.C. em Metaponto, região sul da Itália. Tem uma pergunta. A gente poderia dizer que Pitágoras era discípulo de Mileto, Tales de Mileto, que Esse é interessante pela colocação aí. Quem fez a pesquisa viu que ele teve uma relação com Tales. Ele tinha... eu não digo a ser exatamente discípulo, como Platão foi de Sócrates, mas ele foi um seguidor das ideias. Ele, como Tales de Mileto ali era relacionado à água, ele pegou ideias, elementos, e até viu que dentro do processo da água, de toda a questão da formação, de toda a questão do processo que falamos sobre a água, principalmente aquele processo que tem da transformação ali da água, ele viu números. Ele era feito um filme que eu assisti, se eu não me engano, o nome do filme é Matemática do Amor. Eu acho que é esse filme. E nesse filme tinha uma menina, ou era um senhor, eu assisti 2 sobre matemática, mas eu acho que essa era a menina.
que tudo que ele via, que tudo que essa menina via, ela via números. Ela olhava, só que ela no filme mostrava números para ela. E ele era mais ou menos assim, né? Tudo que ele via era números. Então, ele era um seguidor. Não chegou a ser discípulo, porque ele deve ter estudado com Mileto, ele deve ter feito alguns estudos, mas ele não seguiu as ideias exatamente de Mileto. Ele não foi assim porque ele, tipo assim, ele não foi um estudante da água. Ele pegou só uma ideia da água e transformou em números. Mas ele foi um seguidor de Mileto, sim. Ele tinha algumas oposições, né? Tinham oposições. O discípulo, ele não segue exatamente ao pé da letra, até porque ele quer pegar aquilo que ele aprendeu com o seu mestre e lançar e desenvolver o seu próprio método, o seu próprio elemento. Aconteceu assim com Platão, aconteceu com Aristóteles, aconteceu com discípulos de Mileto, de Tales de Mileto, de Pitágoras. Eles quiseram desenvolver seus próprios métodos, seu próprio estudo, né? Mas é um seguidor. Ele tem muito das ideias de Tales de Mileto. Ele vai ficar muito parecido, né? Professor, Professor, eu tenho uma pesquisa eu tenho uma pesquisa. Eu tenho uma pergunta Hum. dentro da minha própria pesquisa. Pode. Quando eu pesquisei, eu encontrei que ele viajou para vários lugares. Tem aqui Síria, Arábia. Tipo, como é que ele fazia naquela época para viajar para outros países? de barco. Embarcações, né? Naquela época, se a gente olhar, a própria história mostra. Aviões, naquela época, eu acho que nem se imaginava nada. E o que é que se tinha? Carros não tinha, outra coisa não tinha, então eram as embarcações, Pedro. São as embarcações. Nessas viagens eram dias em dias. Talvez nas embarcações, durante as viagens de cada personagem desses que a gente vê, de cada filósofo desse, eles estudaram bastante, hein? Já imaginou? Eles puderam estudar bastante, né? Até porque quem estuda números, estuda astros, estuda astronomia, né? Astrologia, astronomia, estuda matemática pura. A matemática que eles estudaram naquela época era muito além da matemática que a gente tem hoje. Você sabia disso? Eles estudavam matemática na prática, né? Hoje a gente estuda a matemática na teoria para depois usar na prática. Lá eles aprendiam na prática e usavam na prática a matemática, né? Era todo tempo. Eles não tinham instrumento. Vocês têm que imaginar que eles não tinham instrumento, como a gente tem um relógio, como a gente tem hoje, a gente tem uma bússola para se basear, como a gente tem instrumentos hoje eletrônicos, a gente tem celular, a gente tem outros equipamentos que podem se basear, né? Satélite. Hoje a gente tem muitos satélites nos ajudando a tudo. Naquela época ele nem sonhava com isso. Tinha que fazer os estudos dele. E o interessante é que a maioria dos estudos dele não eram mentirosos, não eram fantasiosos, né? Pessoal, tá aberto aí, viu? Vamos embora. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Pitágoras teve algum discípulo que fez seu próprio elemento também? Deve ter tido. Que eu saiba, eu não que seja conhecido. Que eu estou trabalhando, gente. Se a gente fosse trabalhar todos os filósofos pré-socráticos, a gente passaria 2 anos de filosofia só estudando. Só que ele pode ter tido. Eu não vou confirmar com você, com certeza deve ter tido. Só que não aparece. Talvez alguém que não a pesquisa tenha chegado a algum nome, mas não aparece alguém de destaque que tenha lançado. Porque é assim, por que Pitágoras foi reconhecido? Está aí no quadro que eu coloquei, ó, Teorema de Pitágoras. Você vai conhecer Pitágoras mais pela matemática do que pela filosofia. Interessante é isso. Quando a gente fala só Pitágoras... Eu pesquisei as fala, teorias dele. É tudo matemática. Não tem muita filosofia. Olha, gente, outra coisa interessante. Quando a gente fala de Pitágoras, a gente vai envolver mais a matemática. Quando a gente fala mais de Pitágoras de Samos, aí a gente vai relacionar com a filosofia. Só quando a gente diz Pitágoras de Samos, esse termo é que a gente vai relacionar mais com a filosofia. Mas se você falar só de Pitágoras, a gente vai falar, e ele foi filósofo? Só quem conhecer muito a história, porque ele é mais conhecido pela matemática, como Pitágoras, né? Gente, mais alguém para colocar alguma coisa da sua pesquisa que merece a gente saber, que ainda não foi declarado ainda hoje? Está aberto aí, viu, pessoal? Foi um filósofo e matemático grego jônico, acreditando como fundador do movimento chamado pitagorismo. Os pitagóricos, que eram seguidores de Pitágoras, acreditavam na reencarnação da alma ou a transmissão de forma.
essa pesquisa aí, acredito que o material que eu vou deixar hoje, Veida, vai ser dessa pesquisa que você fez. Só que essa parte eu tirei. Eu tirei aí, porque aí se não foi, é bem parecida com essa sua pesquisa aí. Que ela vai trazer elementos relacionados. Tinha muito uma questão de quem fosse dessa escola pitagórica, teria que ser uma pessoa sigilosa. Tipo, existiam determinados rituais que não poderiam ser declarados. Talvez alguns por ser proibidos naquela época. E até hoje, pelo que eu li um pouco, deveria ser até hoje proibido. Porque alguém diria que era assim, ou relacionado a algumas seitas, ou algumas culturas que acreditam nisso, ou a alguns rituais que algumas religiões poderiam até dizer que eram satânicas. Mas se você ler bem, não tem muito a ver com isso não, com satanismo não. Ele tem a ver muito de uma crença relacionada à encarnação, reencarnação, e uma crença relacionada a rituais, aonde dizia assim, que mesmo depois que as pessoas partissem, existia como a gente estudá-los no critério da matemática. Porque geometria, matemática e aritmética falou desses 3 elementos. Você está falando de Pitágoras. Mas existe a questão da ciência biológica, vamos dizer assim, dentro do estudo de Pitágoras. Veja? Professor, mas você estava falando da reencarnação ou do ritual que eles faziam? Da transmissão? Não, existia a questão da reencarnação e existia a questão de rituais que existiam naquela época que eram proibidos pela sociedade grega naquela época, né? E que hoje alguns olham de uma forma diferenciada. Principalmente desses rituais, que eram rituais que diziam do estudo das pessoas mesmo a partir de depois que eles morressem, pudessem fazer esse estudo. Entendeu? Que algumas pessoas hoje falam, mas que tem que se estudar bastante. O pessoal fala de várias crenças, mas às vezes falam sem saber. A gente precisa, quando a gente coloca nessa questão religiosa, a gente tem que ser... É um campo minado. Porque religiões não concordam em muitas coisas uma com a outra, mas a gente está mexendo com algo que a maioria das pessoas que falam não sabe do que estão falando. Entendeu? Então, é nesse cuidado. Aí eu resolvi tirar, não é por nada não. Porque isso aí não tem muito a ver com a filosofia. Tem a ver mais com o comportamento deles na época. Mas é interessante que a gente saiba dessa parte que você falou, é muito interessante para você observar que Pitágoras ele foi reconhecido por muitas situações, não só pela matemática, como pela ciência, pela religião e também pela filosofia. Então, ele é um filósofo, dos que a gente estudou até agora, ele é um dos mais completos. Agora eu perguntaria a vocês, o que é que a matemática tem a ver com a filosofia? Olha, matemática, tudo envolve matemática, literalmente, tudo envolve matemática. Eu tenho a mesma dúvida. É filosofia. O que, Pedro? Eu tenho a mesma dúvida, eu não entendi isso aí. Aí, ó. As teorias? As teorias, mas vamos ver isso aqui, veja. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra aula. Eu vou ficar conhecido pelo professor das setas. Olha a setinha de novo. Vou fazer o mesmo anagrama aqui. Vamos agora ver, ó. E aí, ó, temos pouco tempo, mas vai dar. Olha aí, ó. Gente, lembrando, você não entendeu muito sobre esse filósofo, eu vou deixar um material com vocês para vocês lerem. Aí, quando a gente chegar na próxima aula e eu jogar as situações, vocês vão entender muito mais. Mas deixa eu explicar essa setinha novamente, que eu já expliquei ela em Tales, já expliquei ela em Heráclito, vou explicar ela em Pitágoras. Nós estamos com o nosso problema. Nós temos um problema. Ó, aí nós temos um problema. E nós temos aqui na frente a barreira. Qual a orientação da filosofia de Pitágoras para essa situação? Se você observar, tudo a ver, gente. Nós estamos com um problema.
Para resolver o problema, há um tempo. O tempo é calculado em minutos, horas, dias, meses, depende da urgência. Muitas vezes, o que você vai resolver, o que você vai pensar, se for um problema, vamos botar um problema financeiro, vai envolver valores. Valores tem matemática. Se for um problema sentimental, tem matemática? Tem. Aonde é que está no problema sentimental envolvida a matemática? No problema da matemática, da matemática em relação ao sentimento, esse problema de sentimento é o quê? É um amor não correspondido, é alguma coisa que você almeja que é difícil. Então, aí você tem o fator tempo controlando tudo. Você tem tempo. É sua mudança de comportamento. Então, tudo é tempo. Você tem tempo para mudar. Você tem tempo para tentar consertar. Você tem tempo para pensar, para ver se é realmente aquilo que você quer. É a questão de um emprego. Tudo envolve o elemento tempo. Como a questão temporal, principalmente relacionado aos movimentos que a Terra tem, que vocês já devem ter estudado, né? De rotação e de translação, tudo envolve um espaço de tempo, e esse espaço de tempo é matemática. Você pode observar, as coisas que a gente enfrenta ou é quantidade, ou é problema financeiro, ou a questão do tempo que a gente não tem, ou do pouco tempo que a gente tem, e aí a gente tem que ter também um tempo relacionado para a gente pensar. Aí, nesse critério, ele não fala que a gente tem que sofrer como fogo. Ele não fala que a gente tem que refletir. Ele dá claramente, vou colocar aqui até na frente, bem destacado, vou escolher até outra cor, uma cor aqui, deixa eu ver, uma cor diferenciada, pronto, isso aqui. Eu tenho até, por exemplo, o elemento tempo. Tudo que eu tenho para resolver está baseado exclusivamente no espaço de tempo. Então, o tempo envolve números. E esse tempo aí é relacionado à matemática. Então, a matemática, gente, que ele fala, não é porque a gente tem que todo tempo estar calculando fórmulas, não. E não deixa de ser, porque aí você vai dizer assim, nossa, eu tenho que resolver esse problema daqui para amanhã. Daqui para amanhã, se for exatamente daqui para amanhã, você diz, eu tenho 24 horas para resolver isso. Embora que às vezes tem que ser, você diz assim, tem que resolver até amanhã de manhã, então não são 24 horas, mas a gente costuma generalizar. Então, a questão de Pitágoras se resolve na questão do espaço de tempo que nós temos entre o problema que eu estou tendo até a hora que ele deve ser solucionado. Nesse daí, eu tenho que calcular, eu tenho que ver, eu tenho que me basear no tempo que eu tenho para resolver isso. Então, por isso que ele é o filósofo dos números, porque ele vai estudando, nossa, eu tenho ali, eles costumavam dizer muito naquela época, eu tenho um espaço de uma lua, eu tenho uma lua para resolver. O que é que ele queria dizer com isso? Ele tinha um dia. Ele tinha aquela noite, ele às vezes não tinha nem o dia todo, né? Ele tinha aquela noite para ele poder pensar naquilo ali e amanhecer no outro dia já com o problema resolvido. Então, por isso que ele diz que tudo é resolvido com números. Porque tudo está no espaço de tempo que eu tenho. E o espaço de tempo pode ter minutos, pode ter horas, pode ter dias, pode ter meses, pode ter anos, entendeu? Mas é a questão de tempo. Veja? Então, o tempo, tudo envolve o tempo, né? Tudo tem relação com o tempo. E o tempo envolve números. E os números envolvem a matemática. Isso. Não é obrigado que eu esteja fazendo uma operação complicadíssima de matemática e tal. Alguém pode pensar, eu tenho tudo que eu tenho que fazer? Não. Agora, vamos pensar numa seguinte situação, gente. Só para ficar bem o raciocínio. Eu vou construir uma casa. Você imaginou, na idealização, entre a idealização da sua casa, já com o terreno lá, vamos dizer assim, até ela ficar pronta, quanta matemática não existe nela, de todos os aspectos? Verdade. O tempo que a casa vai ficar pronta, o dinheiro que eu vou gastar, as medidas da casa, são alguns elementos que eu estou lançando aqui, né?
o tempo que eu vou precisar trabalhar para arrecadar isso, a porcentagem que eu tenho que fazer, do dinheiro que eu tenho que ganhar para tal. Ou seja, o valor que eu tenho que dar adiantado, porque às vezes eu faço né? Eu combino com o pedreiro que vai construir, né? Eu faço aqui o combinado que eu tenho que dar quanto é o valor total, quanto é que eu tenho que dar a cada semana ou a cada mês. Então, tudo envolve matemática e envolve o tempo. O tempo de ficar pronta, né? O tempo que eu vou ter que trabalhar para isso, o tempo que eu vou precisar para conseguir juntar esse dinheiro, o quanto eu vou gastar, a medida da casa, os dias, noites. A duração da casa. Isso, a duração. O tempo então, até a reforma. Até a reforma. Eu estou colocando como uma construção da casa, mas a gente pode fazer outras coisas, né? Eu quero comprar algum objeto e eu ganho uma mesada X. Então, para eu conseguir aquele objeto, com aquela mesada, só com aquela mesada que eu tenho, quanto tempo eu preciso para ganhar aquela mesada e receber aquilo ali? O seu trabalho e preciso comprar um objeto. E todo mês me sobra isso. Se me sobra isso, quanto tempo eu vou comprar aquele objeto sem precisar estar pagando? Aí eu vou comprar um objeto a prazo. Quanto tempo eu vou precisar pagar para quantas parcelas, né? Eu vou precisar pagar para conseguir comprar aquele objeto e ter aquele objeto para dizer que é meu, depois de pago. Ou dividindo em parcelas ou comprando à vista, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se atolando em números, em matemática, em imposto. E quem não sabe trabalhar com a matemática, veja, por isso que é muito importante. Às vezes você não valoriza a matemática, mas as pessoas não valorizam, né? É bem importante porque, sabendo trabalhar com a matemática, por isso que a pessoa diz, nossa, cartão de crédito é a pior coisa que inventaram. Espera aí. Se você usar bem o cartão de crédito, só saber dizer assim, não, eu só tenho disponível isso, então eu não vou comprar mais no cartão de crédito do que eu posso. Se você souber controlar, o cartão de crédito não vai ser seu inimigo, vai ser seu amigo. Mas as pessoas entram numa dívida no cartão de crédito, então, ou seja, a matemática ela não veio para prejudicar. As pessoas é que às vezes não aprendem a trabalhar com ela bem, né? Não sabe trabalhar bem. Gente, então agora nós já temos aqui quem? Já temos aqui, ó. Eu vou botar só os nomes, viu? Nós temos agora Tales, temos Heráclito, né? E agora Pitágoras. Qual o papel de vocês? Estudá-los. Para a semana eu vou colocar uma situação. Serão 3 situações para a semana. Eu vou colocar as 3 situações para vocês. E vocês vão ter o papel na hora, sem pensar muito. Eu vou dar aí no máximo 8, 10 minutos no máximo. E o que é que vai acontecer? Vocês vão dizer qual situação você escolhe, que filósofo você usaria e por quê. Essa situação eu resolveria com Tales, porque ele é reflexivo, faz isso, né? Essa situação eu já ia de frente. Eu já colocaria Heráclito aí, porque a gente tem que enfrentar isso de cara. Não, essa situação aí, eu usaria o tempo, eu pensaria mais, eu calcularia mais e tal. Ou seja, vocês só têm que dizer qual é a situação que vocês escolhem, qual é o filósofo que você usaria e por quê. Só isso. Simples assim. Bem fácil. Aí tem a psicologia? Tem. Vocês vão ver por quê. Como é que é isso, a psicologia? Porque vocês vão ter elementos relacionados à psicologia. Porque tem que ter um pouco de psicologia, né? Porque tem que raciocinar. Vocês não podem tomar atitude precipitada. Por isso que eu vou dar 10 minutos para vocês. Ou eu dou 10 minutos para vocês, ou eu faço o seguinte, logo de manhã, eu acho que eu vou fazer assim, logo de manhã eu coloco no grupo a situação lá. Vocês estudam, quando a gente abrir o Zoom, vocês já têm a posição de vocês. Acho que é melhor assim, né? O que vocês acham? Uhum. Porque aí vocês têm um tempinho mais. Não é melhor? Porque aí vocês têm mais tempo para raciocinar. E fazer a pesquisa de vocês. Afinal de contas, psicólogo não vai tomar as atitudes precipitadas, né, gente? Não é verdade? Então, qual é a tarefa, gente? Vamos ver se vocês sabem filosofia. Estudar os pré-socráticos. Eu vou estar mandando agora no grupo, assim que eu sair, um material de Pitágoras para ajudar vocês, tá certo? Certo. Pronto. Coloca aquela chamadinha lá no grupo, que vocês sabem. Obrigado pela aula e até amanhã na nossa aula de inglês. Tá certo?